Olá, você está no canal SOS Engenharia. O tema da aula de hoje é a continuação sobre o assunto vinculação das estruturas. Fique ligado e não perca nem um minuto dessa videoaula tão importante. Bom, na aula anterior sobre vinculação das estruturas, nós vimos um conhecimento teórico sobre a vinculação e os tipos de apoio da nossa estrutura. E na aula de hoje, nós vamos dar continuidade aos exemplos práticos desses tipos de vinculações que a nossa estrutura está submetida. Então, o primeiro deles são os apoios de primeiro gênero, também chamados de apoios móveis. Os apoios móveis, a representação deles é da seguinte forma. Então, como nós vimos na nossa aula na lousa também, eles impedem apenas a translação em uma das direções. Então, aqui no caso, uma viga sobre um pilar, impedindo a translação vertical. Aqui também conhecido como roletes, impedindo também a translação vertical. E aqui no caso de pinos também, simplesmente apoiado sobre roletes também. Nós temos mais um caso de apoio móvel. Então, como representar isso na hora de colocar as estruturas, desmembrá-las no papel? Então, a representação dos apoios móveis, eles são feitos da seguinte forma. Então, nós temos aqui um triângulo sobre dois círculos, um triângulo sobre uma linha com espaço vago. Então, nós temos esses três tipos de representação aqui também. Nós podemos representar esse tipo de apoio, quando impede a translação em apenas um sentido, tá? Então, apoio de primeiro gênero. E aqui alguns exemplos práticos de representação desses apoios. Nós temos aqui, como nós vimos na representação anterior, um triângulo sobre roletes. Então, no caso da estrutura que está impedindo somente a ação de força vertical, restringindo somente na vertical. Mais um exemplo. E aqui também um pino com articulação, também representando um apoio móvel. Aqui também, no caso de pontes, nós temos o apoio móvel através dos roletes, também com borrachas. E na indústria, muito conhecidos também, nós temos os roletes que transportam cargas, que também são representações esquemáticas de apoios móveis. Temos também os apoios de segundo gênero, também chamados de apoios fixos, que nós temos as seguintes representações. Então, eles impedem ações, translações horizontais e verticais, certo? Representamos eles nas estruturas dessa seguinte forma. Um triângulo sobre linha com linhas inclinadas. E temos esses três tipos de representação na hora de colocar no papel. Exemplos práticos de um apoio fixo. Então, nós temos aqui a translação vertical e a translação horizontal. Mais uma vez, aqui seria um caso de apoio fixo, que eu tenho impedindo o movimento na vertical e também na horizontal. Esse outro aqui, apoio, nós vamos ver nos próximos slides aqui, que ele caracteriza como apoio móvel. Aqui também nós temos apoios fixos e apoios móveis. Então, eles podem ocorrer na estrutura da seguinte forma. Mesmo eles tendo a mesma representação, perceba que há uma folga aqui nesse outro apoio. Isso aqui faz com que a minha estrutura possa se movimentar na horizontal. Então, eu só tenho um impedimento aqui da translação vertical e não da horizontal. Então, eles caracterizam como apoio móvel. Perceba que esses outros aqui, eles não têm folga nenhuma. Mais alguns exemplos aqui de apoios que têm o impedimento da translação vertical, mas não horizontal. Mais algumas imagens. E agora a ação dos apoios móveis e fixos, como eu já tinha falado, Perceba que aqui não há folga, e aqui então nós temos uma folga na horizontal, o que caracteriza então uma viga biapoiada, certo? Com apoio fixo e apoio móvel. Mais um exemplo de uma viga que aqui tem um apoio fixo, aqui tem um apoio móvel, com cargas concentradas. Também temos os apoios engastados, também chamados de apoios de terceiro gênero. Os apoios engastados, eles podem estar tanto na vertical quanto na horizontal. Então, para pilares, nós temos engastes que impedem translações horizontais, verticais e giros. Temos as vigas também que impedem, apoios para vigas que impedem ações horizontais, verticais e de giro.
representamos eles da seguinte forma. Quando na horizontal, uma linha contínua com linhas inclinadas. Quando na horizontal, também só inverto o sinal a 90 graus. Desculpe, só inverto a posição. Os apoios engastados. Os exemplos mais práticos de apoios engastados são em estruturas metálicas. E eu já vou explicar o porquê que nas estruturas de concreto armado é mais difícil de você identificar. Então nós temos aqui uma ligação parafusada, onde eu tenho o impedimento dos 3 tipos de movimento da minha estrutura, translações horizontal e vertical e giro da seção. Aqui mais um exemplo, que eu tenho uma chapa metálica tornando a minha estrutura como uma ligação rígida, certo? Aqui também eu tenho vários exemplos aqui de apoio mais solda, ligação parafusada. Então todos esses apoios aqui caracterizam engastes. Um exemplo bem prático, né, que nós vemos no nosso dia a dia é o caso das escadas engastadas. Aqui eu tenho uma condição de engaste perfeito, né? Eu tenho uma laje, aqui seria uma laje ou uma viga de seção baixa, que possui um engaste em uma possível viga inclinada. Aqui. Então eu preciso criar aqui uma condição de engaste para essa estrutura. Então como nós identificamos os tipos de apoio nas estruturas de concreto armado? No caso das estruturas de concreto armado, há alguns fatores que determinam se a minha estrutura está apoiada, se eu tenho um nó rígido, semi-rígido, engastado. Por quê? Porque a minha armadura longitudinal e a minha armadura transversal, aqui nós temos um exemplo. Então perceba, dependendo da minha área de ancoragem aqui, da minha barra de ancoragem, ou dependendo do tipo de dobra que eu tenho na minha barra longitudinal, isso determina se eu tenho uma viga que tenha... Primeiro, para eu ter uma condição de viga engastada, eu preciso ter uma área de viga ou uma área de concreto que eu possa ancorar isso até que isso se torne um engaste. Caso isso não seja possível, eu também posso prolongar a minha barra longitudinal, dobrá-la e dobrá-la mais uma vez até que eu encontre a dimensão perfeita para um engaste. Quando isso não acontece, então nós temos uma condição de viga apoiada, né? No caso de uma viga apoio fixo ou apoio móvel. Então, no caso de estrutura de concreto armado, o cálculo ele é mais complexo do que nas estruturas de pré-moldado ou nas estruturas metálicas. Então, no caso das estruturas de concreto armado, é preciso fazer uma análise mais minuciosa. Então, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Como você já pôde perceber, as nossas videoaulas elas possuem uma continuidade. Eu peguei todo o conceito de estruturas desde o início, né, do que nós aprendemos na nossa graduação, e eu estou desenvolvendo o assunto passo a passo até que nós cheguemos num patamar de conhecimento que nós possamos calcular uma estrutura tanto à mão quanto em um software computacional. Então esses conceitos que nós vamos aprendendo em cada videoaula, eles são essenciais para que o nosso aprendizado ele não seja superficial. Que você não seja simplesmente um navegador de softwares estruturais, mas que você seja realmente um engenheiro que entenda de estruturas. Então não deixe de se inscrever no canal, curta o vídeo para que você possa incentivar e comente caso você gostou, caso você tenha alguma dúvida ou caso você tenha alguma sugestão para usar. Muito obrigado por acompanhar a nossa aula e mantenha-se ligado no canal e até a próxima!